Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Aprendizes do Evangelho, reunidos em torno de Jesus. Hoje tendo como pano de fundo a música de Margareth Akila. Você conhece? Aprecie um pouco. Estava ouvindo antes, acho que estava terminando, mas vamos ver. O que você consegue fazer em pouco mais de 2 minutinhos? Já imaginou ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse tempo? A gente dá 123 segundos, 3 vezes ao dia, de graça. Sempre a partir das 6 da manhã, do meio-dia e das 6 da tarde. As principais notícias do momento, bem rapidinho, sem complicação, e ainda dá para baixar e ouvir offline. Clique no banner para ouvir os 123 segundos, podcast original. Vamos então nos integrando, nos reunindo. Eu ainda não tinha mexido com o Spotify, não sabia que quando terminava a música, ele entrava com comercial. Vamos aprendendo, vamos tocando em todas as coisas. A música dela, música da Margareth Akila, lançada num recente trabalho, é muito aconselhável, muito gostosa, muito terapêutica para todos nós. Depois, se houver interessados, a gente coloca para as pessoas para terem acesso também, tá bom? Que assim seja, que nós tenhamos uma boa noite de estudos, temos nos debruçado sobre a fundamental chave deixada por Jesus numa herança, num legado extraordinário que nós convencionamos chamar de Pai Nosso. Outros chamam de oração dominical, como se ela pudesse ser restrita aos domingos. Essa oração tem sido praticada por muitos de nós, talvez por todos nós, há muitos anos. Mas é claro que nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, nem a Prece de Caritas, a oração de São Francisco ou qualquer outra terá o dom de realmente transformar nossas vidas por si só, não é? O que realmente transforma nossas vidas é se nós fizermos o nosso dever de casa, a nossa transformação interior. O som está bom, gente? O que vocês me falam? Via das dúvidas, vou colocar aqui o microfone. Vamos ver. Tomara que esteja bom para vocês. Hoje nós viemos falar, dentro da oração do Pai Nosso, precisamos bem utilizar. Que bom, Eduardo, que bom, Carmen, que o som tá bom. Obrigado pelo retorno. Hoje viemos pensar sobre uma parte do Pai Nosso extremamente importante para todos nós, que é o perdão. O perdão é uma ferramenta imprescindível para nós. Nós nos acostumamos a acumular lixo espiritual na forma de mágoas e culpas. Isso nos tem intoxicado profundamente. A gente fala de relações tóxicas, pois a maior toxicidade das nossas vidas vem das nossas crenças. E a crença básica que está por trás das mágoas e das culpas é a má convivência com o erro. Nós lidamos pessimamente com o erro.
a partir de um princípio que pode ser formulado da seguinte forma: quem erra tem que ser punido. Esse princípio norteia o trabalho de família, de escola, de local de trabalho, de trânsito, mas muito especialmente das instituições coligadas na justiça, que são polícia, promotoria, judiciário e sistema carcerário. Eles são apenas uma materialização das nossas crenças. E qualquer pessoa com mínimo conhecimento desse sistema sabe que ele não, por si, ele não recupera ninguém. Que eventuais reestruturações, recuperações desse sistema provém de esforços sociais, esforços de igrejas, esforços de artistas que façam algum trabalho nas cadeias, esforços especialmente dos detentos que conseguem essas transformações, que são excepcionais, tanto no sentido de serem exceções, quanto no sentido de serem maravilhosas. Mas é claro que esse sistema, quem erra tem que ser punido, por si não melhora ninguém, ao contrário, alimenta fogueiras de vingança, de revolta, de acusações, de retorno da violência que está implícita nele. É por causa dessa crença que nos adoece tanto que nós transmitimos isso através da mágoa e da culpa. A mágoa quando erram conosco, a culpa quando nós erramos com os outros. E a primeira ferramenta, a ferramenta mais adequada a seres primitivos como nós, é o perdão. Então, no perdão se dá como certo que nós nos intoxicamos, que nós acreditamos na punição, que nós acreditamos no castigo, que nós investimos, exigimos o castigo, e aí, compadecidos de nós, Jesus nos vem dizer: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, nós somos necessitados do perdão. Nós somos profundamente carentes de perdão. E nessa condição, não podemos arrogar a posição de julgadores, acusadores e punidores daqueles que erram. Jesus vem propor nos seus evangelhos uma outra história preciosa para nós pensarmos, para nós entendermos o Pai Nosso, nesse trecho do perdão. Ele conta que um rei resolveu chamar às contas aqueles que deviam para ele. E começou a fazer essa prestação de conta, esse chamamento, essa exigência do pagamento, por aqueles que lhe deviam mais, aqueles que tinham dívidas mais altas. E chamando o primeiro, diante do qual as suas exigências não tiveram eco, ele disse que encerraria aquele seu devedor numa cadeia e de lá ele não sairia até ter pago o último centavo. Desesperado com aquela determinação do rei, o devedor se ajoelhou, chorou
pediu em altos brados que assim não fosse, que o deixasse em liberdade, porque ele pagaria assim que fosse possível. Foi tão grande a rogativa daquele devedor, do maior devedor do reino, que lhe devia 10.000 dinheiros, uma quantia para então fabulosa, que o rei resolveu perdoar toda a dívida. E o homem saiu de lá feliz. Quando já estava se preparando para a audiência do segundo maior devedor, veio um servo do rei e lhe falou ao ouvido que aquele que tinha recebido o perdão real havia encontrado na praça com um homem que devia uma pequena soma, uma soma irrisória para ele mesmo. Pois aquele devedor que recebeu o perdão do rei mandou o seu próprio credor para a cadeia, confiscando-lhe todos os bens. Apesar dos insistentes e comovedores pedidos daquele credor do credor, pela sua paciência, porque ele lhe pagaria todos os centavos. Não houve quem demovesse aquele homem, que antes fora o maior devedor do reino, e ele executou a dívida, mandando aquele homem, pai de família como ele, para a cadeia. O rei, é claro, chamou as contas e mandou encerrá-lo também na cadeia. Quando Jesus nos ensina que devemos pedir perdão, que seremos perdoados por Deus na mesma medida em que perdoamos aqueles que nos prejudicam, ninguém pode pensar que é uma condição, que é um toma lá da cá, porque Deus é o amor incondicional. Não se trata de uma condição, é claro, de Deus, mas de uma questão de vibração. Pelo menos essa é a proposta do entendimento da gente que a gente oferece para vocês. Nessa fabulosa conquista do perdão. O perdão é mais do que um mandamento religioso, ao qual nós aderimos com a boca, mas não com o coração, atendendo a professora que diz para pedir desculpa, a mãe que manda pedir desculpa, mas ainda guardando essa mágoa no coração. Muito mais do que essa obrigação externa, é uma atitude interna, é um padrão vibracional. E esse padrão vibracional funciona como uma chave que abre as nossas almas para receber também o perdão de Deus. Por quê? Porque aquele que tem uma dívida e não paga, se ele considera os devedores, aqueles que devem para ele, como desleixados, vagabundos, irresponsáveis, como poderá ele não pagar as dívidas com a sua consciência com Deus? Senão com a veste do vagabundo, do irresponsável. Claro que essa atitude não é condizente, não é uma atitude responsável, não é uma atitude de crescimento, não é uma atitude madura. E é claro que por essa atitude nós não seremos perdoados da mesma forma que nós não perdoamos aqueles que nos prejudicam. E, no sentido inverso, nós só seremos perdoados
quando alcançarmos, quando conquistarmos o padrão vibracional do perdão. O que você acha? Não tem lógica? Pensemos a respeito disso. O perdão como uma conquista de padrão vibratório que é alcançada no coração, na mente, e que nos faz mais leves. Gosto de comparar as mágoas e as culpas que nós acumulamos, porque o perdão também precisa ser dado a gente mesmo, e talvez seja um dos mais difíceis, a lixo espiritual. Cada vez que sai à rua e vê um erro, o acumulador traz esse erro para si, acha que os erros dos outros é sempre contra ele e traz esse lixo para dentro da sua própria casa. E assim fazendo, atrai sofrimento para si. Porque se o lixo material atrai ratos, baratas, animais peçonhentos, o lixo espiritual também atrai obsessores, influenciadores, inimigos que nos queiram prejudicar. Nós precisamos nos limpar, porque não adianta colocar veneno na casa e matar os animais se ela continua suja. Claro que nós precisamos limpar as nossas casas mentais de mágoas e de culpas. E isso nos exige, num primeiro momento, o perdão. No segundo momento, a compreensão, que é um instrumento ainda superior ao perdão e que nós já exercitamos, mas damos pouca importância para ele. A ferramenta da compreensão oferece um outro princípio muito diferente do princípio da punição. Vamos lembrar, o princípio da punição é quem erra tem que ser punido. O princípio da compreensão é que ninguém aprende sem errar. Esse princípio da compreensão nós usamos com os nossos netos, filhos, sobrinhos que aprendem a andar e que errando caem, que estão aprendendo a falar e que se expressando erram sílabas, trocam sílabas. Ninguém sai punindo e agredindo as crianças que assim fazem, porque entendemos que ninguém aprende sem errar, que o aprendizado que o erro é fruto da ignorância e que vai ser vencido mais cedo ou mais tarde por todos nós. Alguns de vocês devem estar pensando assim, mas e os grandes erros? Você está falando do erro da criança, e os grandes erros? Será que são todos devidos à ignorância? Vamos então para o outro extremo. Qual foi o maior erro cometido pela humanidade? O maior. Já que alguém pode estar pensando que a compreensão e o perdão servem apenas para os pequenos erros, vamos pensar no maior de todos os erros. Na nossa concepção, o maior de todos os erros foi cometido contra a maior de todas as criaturas que já estiveram na Terra. Depois de ter curado, ensinado, libertado vários milhares de almas, Jesus foi assassinado. Pois o próprio Mestre, quando estava na cruz, antes do seu último suspiro, endereçou uma prece a Deus que disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, daí nós entendemos que nem o maior dos erros humanos teve outra razão senão a ignorância. Eles não sabem o que fazem.
Mesmo aqueles que, mesmo Adolf Hitler, mesmo o serial killer, se eles tivessem a real dimensão, se tivessem como uma realidade nas suas almas, tudo que acontece com uma pessoa que se enrijece, que se congela no mal, eles certamente repensariam suas posições. E vão fazer isso exatamente vivendo as consequências dos seus males, dos seus desatinos, da sua ignorância. Para isso é que serve o expurgo do lixo, a retirada do lixo que nós acumulamos. Pensem nisso. As duas ferramentas estão à disposição de nós o tempo todo. A ferramenta da culpa e a ferramenta da responsabilidade. A culpa, como nós dissemos, é baseada no princípio: quem errou tem que ser punido. Culpa pede punição. A responsabilidade é responder pelos seus erros. Ela impulsiona a quê? A reparação, a reconciliação, ao serviço. Uma nos prende ao passado, outra nos projeta ao futuro. Pense nesse momento o que você quer para você. Se você chegar à conclusão de que o que você quer para os seus erros é o perdão e a compreensão, saiba que a única maneira de você receber esse perdão e essa compreensão é você praticar esse perdão e essa compreensão com aqueles que erram com você. Porque a mesma porta que vai fazer com que você enxergue a luz vai transmitir a sua própria luz àqueles que estiverem para além. É sempre uma via de duas mãos. Como se dizia antigamente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É dando que se recebe. É dando o perdão que se recebe o perdão. O que vocês acham? Agora, nós faremos então o pensamento, recolheremos as reflexões dos amigos, cada um trazendo os seus pensamentos para a gente pensar a respeito dessa reciclagem de lixo tão fundamental, dessa ferramenta de leveza espiritual tão necessária para esses nossos dias, dias de acusações, de mágoa, de intolerância, de ódio, de vinganças sistemáticas. Nós nunca precisamos tanto de perdão e compreensão. Vamos ver o que cada um pensa a respeito disso. Muito boa noite, Lúcia, Adelaide, Andréia, Carmen, Eduardo, Adriana. Que bom, Adriana. Muito obrigado pelo retorno. Ela falou que o som melhorou bastante com o microfone. Que bom. Fico bem feliz. Vou passar a usá-lo mais. Obrigado. O Eduardo fala assim: eu tento praticar o perdão todos os dias, mas a vida que levamos, nosso dia a dia, torna essa tarefa uma missão difícil. É uma luta diária para aprender a perdoar, primeiro a mim mesmo, por meus erros, e trabalhar para aprender com eles e depois perdoar os outros. Muito legal o seu depoimento, Eduardo. Certamente nele nos enquadramos todos nós. Mas entender o perdão, o erro, os paradigmas, os princípios que baseiam o não perdão e os princípios que baseiam o perdão e a compreensão, que é o que nós estamos fazendo hoje, pode nos ajudar muito. Pode nos libertar desse círculo vicioso. Os romances espíritas falam tanto disso, né? Que o espírito que está prejudicando alguém nessa vida, na outra foi prejudicado e na outra ainda recebeu o prejuízo e fica
ficam os espíritos se engalfinhando, se aprisionando uns aos outros num círculo de vinganças mútuas do qual eles não conseguem sair. Isso acontece ao longo das muitas vidas e acontece nessa própria vida. Vizinhos ficam se vingando, parentes ficam se vingando, colegas de trabalho ficam um prejudicando o outro e os dois perdendo. Os dois perdendo. E nós, como fenômeno coletivo, todos perdendo. Um cortando a perna do outro, parece que cresce, mas na verdade todos se diminuem. Não é verdade? Muito obrigado pelo seu depoimento, Eduardo. Vamos tentar conquistar mais desse perdão, não é? Vamos ver o que mais as pessoas falam. A Carmen. Carmen diz assim: a magia do perdoar nos enleva, nos tornando mais leves e nos inspira a amar intensamente e sentir quanto tempo perdemos guardando mágoa. Tempo e saúde, porque a própria medicina tradicional cada vez mais concorda que as doenças todas são psicossomáticas. O que está no nosso coração e na nossa mente é transmitido para o nosso corpo, e passar um tempo, curto que seja, cultivando mágoas e culpas é certamente trazer para o corpo esse veneno, essa doença. Então, que a gente consiga se limpar, tornar mais leves as nossas vidas, tornando mais leves e mais limpas a vida dos outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não é? Muito bem-vindas então Maria Moreira, Maria Rosa, Roseli. As pessoas lembrando de amigos para quem essa luz que nos banha hoje deve alcançá-los também. E a Carmen acrescenta: a limpeza vem de dentro para fora, sem dúvida. Toda mudança vem de dentro para fora. Toda mudança que vem de fora para dentro é uma ilusão de mudança. Mudar por medo não é mudar. Mudar por influência, por convencimento, por interesse, não é mudar. A mudança real só pode vir mesmo de dentro para fora. Muito legal. Muito obrigado pela sua colocação, Carmen. A Maria Moreira pede vibração pelo neto dela. A Adelaide: evoluir é um caminho sem volta. É um compromisso conosco mesmos, não é? Não é uma obrigação, não é um mandamento de Deus, mas sim uma ânsia, uma necessidade da alma, um desejo de autolibertação, não é? Muito legal, Adelaide. Vamos ver o que mais. A Lila passa vibrações para todo o planeta Terra e fala assim: verdade, a culpa nos consome, a reforma íntima é dolorida demais, leva tempo, mas aos poucos conseguimos. É um trabalho de formiguinha. Sim, a cada dia um pouquinho mais de perdão, a cada dia um pouquinho mais de autoconhecimento, a cada dia um pouquinho mais de prática do bem, não é? E ela continua: o problema é que as pessoas são tão egoístas que continuam a nos fazer mal. Isso nos desgasta demais. Não é isso que nos desgasta demais. O que nos desgasta é a falta do perdão. Se elas continuam erradas, quem vai recolher o fruto desse erro são elas, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É como se cada um de nós tivesse um terreno. Se você está plantando árvores frutíferas, plantando feijão, plantando arroz no seu terreno, e o seu vizinho não planta nada, deixa crescer o mato, deixa crescer espinhos, deixa crescer plantas venenosas,
Ora, nós vamos comer daquilo que plantamos. Então não é um problema nosso que as pessoas não perdoem. Se elas continuam a errar, o problema realmente vai ser delas. Numa outra comparação, nós todos somos pacientes no hospital de Deus. Todos, por exemplo, tiram cânceres. Se alguns, ainda no hospital, resolvem continuar a fumar, se candidatando ou se destinando a mais cânceres, isso não pode ser problema nosso. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas vai ser problema das outras pessoas. Liberte-se. Talvez a ideia que mais o perdão possa trazer para a gente seja de libertação. Se a mágoa e a culpa são algemas que nos prendem ao passado, nos prendem aos piores seres que já passaram pelas nossas vidas, o perdão e a compreensão são as libertações, são a chave para a transformação, não é? Que assim seja, meus amigos, muito feliz por estar compartilhando essa chave junto com vocês, esperando mesmo que eu aprenda, que eu consiga fazer da minha vida cada vez mais leve, sair dessa queixa, dessa revolta, desse criticismo que me caracteriza tanto. Se isso servir para vocês, busquem a sua libertação. A queixa é um vício, a revolta é um vício, o criticismo é um vício e nós precisamos nos desintoxicar de vidas e de vidas e de vidas, anos e anos e anos nessa vida, praticando esses vícios. Chega, perdoemo-nos, libertemo-nos, compreendamo-nos, porque essa será a senha para alcançarmos o amai-vos uns aos outros, como Deus, como Jesus nos amou. A Carmen agradece por estarmos conectados nessa energia e nós também nos congratulamos. Nós agradecemos os nossos espíritos protetores, os espíritos condutores desse processo, desse curso, pela faxina espiritual que nos faz hoje. E na oração de encerramento, nós vamos realmente nos imaginar como seres que rolaram pelo chão por muito tempo, juntando no nosso suor camadas e camadas de poeira, de terra, de sujeira, umas sobre as outras, camadas sobre camadas, encardindo completamente a nós mesmos. Hoje, nesse momento lindo, os nossos amigos espirituais, as servas de Maria, os servos de Jesus, os ajudantes de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, vieram a todos nós para avançar além do alívio que nós temos tido nas nossas orações, nas casas espíritas, nos passes, para alcançarmos a transformação das nossas crenças, querendo que nós nos comprometamos a jogar fora essa ideia tão infeliz de que quem errou tem que ser punido. Ouçamos Jesus falar nossa alma: apenas aqueles que estiverem sem pecado atirem a primeira pedra. E vejamos surgir dos nossos corações a verdade, a chave que nos liberta. Ninguém aprende sem errar. Liberdade para vocês, liberdade para mim. Muita gratidão a cada um de vocês encarnados que estão conosco nesse aprendizado, e nossa gratidão para cada um dos desencarnados que também
partilham desse momento, nos ensinam, compartilham esse aprendizado, porque a libertação feita conjuntamente é muito mais libertação. Onde dois ou mais se reunirem em nome de Jesus, Jesus estará conosco. Que Jesus esteja com todos. Um grande abraço, muita alegria por estarmos juntos. Até quinta-feira que vem ou até o final do dia. Todos os dias às 18 horas, exceto quando o trabalho não nos permite, nós fazemos a oração-ação. Venha conosco, vamos aprender e praticar Jesus. Graças a Deus, até quinta-feira que vem, 19h30. E compartilhe esse material se você entender, como eu, que a Terra nunca precisou tanto de perdão. Grande abraço, até a próxima.